Você sabia que já existiram circos onde as atrações não eram os mágicos e nem os palhaços, mas sim pessoas com doenças genéticas raras, deformidades e condições médicas extremas? Pois é. Entre o final do século XIX e início do XX, os chamados sideshows, ou shows de aberrações, atraíam multidões famintas pelas famosas bizarrices humanas. E o pior, aquilo era considerado o auge do entretenimento na época. Mas por trás do espetáculo existiam vidas reais, algumas trágicas, outras até inspiradoras. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 aberrações de circo que realmente existiram. Prepare-se para um passeio bizarro e absolutamente fascinante pelo lado mais sombrio da história do entretenimento circense. Número 10. Minnie Woolsey, a Menina Pássaro. Nascida em 1880, na Geórgia, Minnie sofria de síndrome de Seckel, uma condição genética que afeta o crescimento ósseo e o desenvolvimento mental. Seus olhos eram grandes, o rosto pontudo e a cabeça pequena, uma aparência que levou empresários a vendê-la como uma criatura de outro mundo. Nos palcos, usava cocares e um vestido coberto de penas e se apresentava sob o nome de Cuco, a Garota Pássaro. Cuco participou até do filme Freaks, de 1932, mas sua vida real foi mesmo de solidão e abandono. O mais curioso? Apesar de viver num mundo de excessos, seu visual de pássaro humano era tão único que virou um ícone para o meio circense. Número 9. Pauline Musters, a mulher mais baixa do mundo. Pauline nasceu em 1876 na Holanda e, mesmo na fase adulta, media apenas 58 centímetros e pesava cerca de 4,5 quilos. Isso mesmo, menos que um gato gordo. Sua condição de nanismo extremo não impediu que fosse promovida como Princesa Pauline, uma espécie de boneca viva. A jovem começou a se apresentar aos 2 anos de idade e praticamente rodou toda a Europa, tendo chegado aos Estados Unidos como um fenômeno. Infelizmente, Pauline faleceu aos 19 anos, de complicações pulmonares, mas até hoje detém o recorde de mulher adulta mais baixa do mundo. E aqui vai uma curiosidade sobre essa moça. Suas roupas de apresentação eram costuradas por relojoeiros, de tão pequenas. Difícil de acreditar, eu sei, mas parando para pensar, nem é tão estranho assim. Número 8. Fedor Jevtichev, o Garoto Cão. Fedor nasceu em 1868 na Rússia e herdou do pai a hipertricose congênita, uma doença extremamente rara que faz crescer pelos por todo o corpo. Levado aos Estados Unidos, virou atração como Jojo, o Menino Cão. Para dar mais drama, os circos diziam que ele havia sido capturado na Sibéria, onde vivia como um animal selvagem. Mas o que poucos sabiam é que o jovem era bastante culto, além de falar mais de uma língua como russo, alemão e inglês. Fedor também era habilidoso com instrumentos musicais e fazia apresentações de canto. Morreu aos 36 anos, mas deixou um legado bizarro e fascinante de como uma doença pode virar uma carreira. Número 7. Edouard Beaupré, o Gigante Canadense. Nascido em 1881, em Willow Bunch, no Canadá, Edouard media 2,51 metros quando morreu, aos 23 anos. Mas o detalhe mais impressionante é que com 17 anos ele já media cerca de 2,18 metros. Além de gigante, era um verdadeiro Hulk. Fazia demonstrações de força nos espetáculos, como erguer cavalos e carregar homens nos ombros. E como todo personagem trágico, sua vida teve um pós-crédito bastante bizarro. Isso porque, após sua morte, seu corpo foi dissecado, empalhado e exibido por mais de 60 anos em universidades e museus. Ele só foi enterrado com dignidade em 1990. Você aí, tá curtindo nosso conteúdo? Então deixa aquele like bacana para ajudar o canal. É de graça, pode ficar tranquilo. Número 6. Alice Doer, a Garota Lobisomem.
Alice nasceu em Minneapolis, no Minnesota, e também sofria de hipertricose. Mas seu pelo era mais escuro e espesso que o normal, o que lhe rendeu o apelido de Garota Lobisomem. Ao contrário de outros, Alice não era vendida como um ser selvagem, mas sim como uma raridade da natureza, quase que uma criatura mística. Sua imagem estampou cartazes e gravuras da época, e ela virou um símbolo do exótico. Uma curiosidade interessante sobre essa jovem é que há registros de que ela mesma cultivava os pelos e se recusava a removê-los, talvez como forma de assumir sua identidade em vez de escondê-la. Número 5. Isaac Sprague, o esqueleto vivo. Isaac nasceu em 1841, no Massachusetts, com uma infância comum. Mas aos 12 anos, após uma forte cãibra durante um mergulho, seu corpo começou a definhar. Diagnosticado com atrofia muscular progressiva, ele perdeu massa muscular de forma severa, até restarem praticamente pele e osso. Sem conseguir empregos comuns, viu nos sideshows uma chance de sobrevivência. Em 1866, foi contratado por Barnum e virou atração como o esqueleto vivo, recebendo cerca de $80 por semana. Uma fortuna na época. Com menos de 20 quilos e 1,65 de altura, Isaac surpreendia o público apenas por estar ali, firme e presente. Sendo que, para conseguir se manter de pé, ele andava sempre com um frasco de leite, que usava para repor os nutrientes que seu corpo tanto precisava. Mesmo com a saúde fragilizada, formou uma família e teve 3 filhos saudáveis. Faleceu em 1887, aos 44 anos, vítima de asfixia, consequência da sua condição. Número 4. Joseph Merrick, o Homem-Elefante. Essa é talvez uma das histórias mais tristes dessa lista. Joseph nasceu em 1862 na Inglaterra, e sua aparência era tão incomum que os médicos nunca chegaram a um diagnóstico definitivo. Hoje já se acredita que ele tinha a síndrome de Proteus, que causa o crescimento descontrolado dos ossos e tecidos. Só sua cabeça pesava mais de 10 quilos e um de seus braços era completamente deformado. Vivendo como atração de circo, encontrou paz apenas nos últimos anos, quando foi acolhido por um médico que viu nele não um monstro, mas um ser humano sensível e inteligente. Joseph adorava poesia e escrevia cartas com caligrafia refinada. Um verdadeiro cavalheiro, preso em um corpo brutalmente deformado. Vítima de uma série de abusos desde sua infância, Merrick teve uma história de altos e baixos do início ao fim. Mas precisaria de um vídeo somente para contar a sua história, inclusive a causa banal de sua morte. Mas esse foi sim um grande nome dos freak shows. Número 3. Prince Randian, o Homem-Cobra. Prince nasceu em 1871 na Guiana Britânica, com uma condição chamada tetra-amélia, ou seja, nasceu sem braços nem pernas. E ainda assim, aprendeu a se locomover sozinho, se alimentar e até enrolar e acender cigarros com a boca. Ao vivo, ali diante de todos, demonstrava muito mais habilidades que muitos com corpos perfeitos. Vestia uma roupa colada que reforçava sua aparência serpentina e virou um dos artistas mais famosos do circo Barnum. Além disso, falava 4 idiomas, incluindo hindi e francês. Participou do filme Freaks e morreu em 1934, depois de fazer uma apresentação inteira. Um fato curioso sobre esse artista incrível é que ele ainda foi capaz de formar uma família perfeita, com uma esposa e 4 filhos, não tendo nenhum herdado sua condição rara. Número 2. Johnny Eck, o Homem Sem Corpo. Esse carinha é o mais famoso nome dessa lista. Johnny nasceu em 1911, em Baltimore, e sofria de agenesia sacral, o que fazia com que seu corpo terminasse logo abaixo do tórax. Mas ele não se contentou com a compaixão. Virou acrobata, ator, músico, pintor e até dublê. Andava com as mãos como se fosse natural, e sua presença de palco era tão forte que virou estrela de cinema.
Como alguns dessa lista também participou do filme Freaks e criou truques de mágica com seu irmão gêmeo, que o escondia dentro de caixas para sumir, magicamente. Johnny era pura energia e até hoje é lembrado como um dos artistas mais carismáticos do seu tempo. Número 1. Ella Harper, a Garota Camelo. Ela nasceu em 1870, no Tennessee, com uma condição extremamente rara, chamada genu recurvatum, que fazia seus joelhos dobrarem na direção oposta, ou seja, ao invés de andar de forma ereta, ela se locomovia usando mãos e pés, como se fosse um quadrúpede. Essa característica fez dela uma das atrações mais bizarras do Nickel Plate Shows, onde foi promovida como a Garota Camelo. Os cartazes diziam: "Ela anda como um camelo e é mais interessante que qualquer cavalo." Mas o que torna ela única não é só sua condição, e sim sua escolha. Após um período ganhando cerca de $200 por semana, o que era uma fortuna para a época, conseguiu dinheiro suficiente para viver bem e abandonou o circo para cuidar de sua mãe. A jovem acabou se casando e decidiu viver uma vida longe dos olhares e dos aplausos forçados. É uma das poucas histórias da lista com um final de liberdade, um lembrete de que, às vezes, o maior espetáculo é conseguir dizer não e ser dona da própria história. Bom, essas figuras foram tratadas como aberrações, mas no fim das contas, os verdadeiros monstros estavam na arquibancada. Agora me conta aí o que você achou desse vídeo. Merece uma parte 2? Obrigado por nos assistir e te espero no próximo Top 10. Valeu e fui!